Apoio Educacional Toledo Advogados Associados. A história dos esportes é tão antiga quanto a própria humanidade. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na Grécia Antiga por volta de 776 a.C. Não diferente de hoje, multidões aplaudiam enquanto os atletas jogavam, pulavam e corriam para a vitória. E em muitos casos as pessoas também lutavam até a morte. Mas hoje nós iremos falar de alguns esportes diferentes de tudo que você já viu na vida. Por exemplo, você conseguiria imaginar como é um boxe xadrez? E uma corrida em que os participantes têm que perseguir um queijo acelerado, ladeira abaixo. Bem-vindo ao canal Boco, o Sétimo Filho. Neste vídeo eu vou te apresentar alguns dos esportes mais bizarros do mundo. Seja bem-vindo. Carregando esposas. Pode parecer loucura o que eu vou contar para você agora, mas acredite, existe uma corrida em que os maridos têm que passar por vários obstáculos enquanto carregam suas esposas nas costas. É isso aí. Apesar de ser comum na Finlândia, esse esporte se tornou uma competição internacional. Os competidores carregam suas esposas ou companheiras de equipe e correm por uma pista de obstáculos, sendo o vencedor o casal que completar o percurso no menor tempo. E existem algumas regras específicas para participar da corrida. A pista costuma ter 253 metros de comprimento, com 2 obstáculos secos e um molhado. Mas, e quem tem uma esposa magrinha, leva vantagem? Bom, o peso mínimo das esposas é de 50 quilos. Se uma das esposas pesar menos que isso, elas são obrigadas a carregarem um peso para bater o peso mínimo. E as mulheres não precisam necessariamente serem cônjuges legais dos competidores. Você pode chamar uma amiga, prima, irmã, ou até mesmo pegar a esposa emprestada de algum amigo ou vizinho se ele não for ciumento, não se importar, né? O fato curioso é que, embora não exista uma maneira oficial de carregar as mulheres, há um padrão que costuma ser o mais usado. As mulheres colocam a cabeça para trás, com as pernas no ombro do marido e os braços em volta da cintura, segurando as pernas. Eu quase entendi, eu juro. O esporte se tornou tão popular que hoje em dia são realizadas competições em vários países, mas o campeonato internacional, como se fosse uma Copa do Mundo de corrida carregando esposas, acontece na Finlândia desde 1995. O recorde atual no campeonato mundial de carregamento de esposa é de 55,5 segundos. Luta de camelos. Podemos dizer sim que a luta dos camelos é um tanto polêmica e uma preocupação para os ativistas dos direitos dos animais, mas esse esporte, se é que podemos chamar assim, é praticado pelos turcos há milhares de anos. Na verdade, ninguém sabe ao certo quando surgiram as lutas de camelo, apesar das primeiras referências documentadas datarem da segunda metade do século XIX. Há quem assegure que essa prática tem mais de 2.000 anos. Acredita-se que foram os povos nômades da Ásia Menor que, depois de verem camelos machos lutando ocasionalmente durante as paradas das suas caravanas, começaram a organizar essas lutas. Os animais desfilam antes das lutas com vários adereços pelo corpo para demonstrar a força e destreza dos camelos. Antes da luta, uma fêmea no cio desfila diante dos 2 machos que irão lutar e que, inevitavelmente, disputam pelo prêmio. Os animais tentam inclinar a cabeça do outro e mantê-la no chão, empurrando com o próprio pescoço. Às vezes, um camelo tenta fazer com que o outro tropece, metendo o pescoço entre as pernas do oponente. O camelo que cair no chão, fugir ou for declarado derrotado pelos juízes, é o perdedor. As lutas não duram nem 5 minutos e geralmente acabam em empate, principalmente porque os juízes terminam as disputas quando começam a ficar assim muito violentas. Olha, esse papo de luta entre camelo ou luta entre qualquer bicho, pra gente ficar assistindo, não cola. Sério, por mais estranha que seja. Vamos à corrida do queijo. Corrida do queijo.
A corrida do queijo originou-se na região sudoeste da Inglaterra. A corrida do queijo, ou rolinho de queijo, como o esporte também é conhecido, começou em 1800. De lá para cá, foi muito queijo que desceu ladeira abaixo em um festival que celebrava a chegada da primavera em maio. Se antes era um evento local, hoje o anual Coopers Hill Cheese Rolling and Wake acontece em Coopers Hill e atualmente atrai participantes de todo o mundo. Bem doido, de tudo quanto é lugar. Basicamente, a corrida de queijo acontece no topo de uma colina, de onde uma roda de queijo, de aproximadamente 3,5 kg, é jogada e a primeira pessoa a descer a colina e cruzar a linha de chegada leva o queijo como prêmio. O queijo é jogado cerca de 1 segundo antes de ser dada a largada e, dependendo do peso, o queijo pode chegar até 110 km por hora. É um queijo em altíssima velocidade. Os vídeos das corridas de queijo nos mostram o quanto esse esporte é bizarro e perigoso, viu? Que quebra de osso nessa história não está no gibi. Todos os anos, como eu disse, muitos participantes sofrem ferimentos, seja por terem sido atingidos pelo queijo, pelo próprio queijo que eles estavam tentando pegar, ou porque caíram enquanto desciam a colina. No gás, né? Ninguém frisou isso aqui agora. Descia uma colina na carreira. Imagina. Eu não sei para você, mas para mim parece algo para lá de arriscado para ganhar uma rodela de queijo, né? Talvez por isso a corrida de queijo esteja na nossa lista de esportes mais bizarros do mundo. Hóquei subaquático. Se você já viu pessoalmente ou mesmo na TV pessoas jogando hóquei, deve saber que se trata de um esporte extremamente violento. A força e a velocidade dos atletas nos dão a impressão de que os ossos são quebrados em todos os jogos. E quando você acha que esse esporte não poderia ficar mais radical, um bando de maluco, que não tinha muita coisa para fazer, decidiu jogar hóquei embaixo d'água. Como se não bastasse a violência no hóquei subaquático, você também tem que lidar com a falta de oxigênio, levando pancada sem respirar. Também chamado de octopush. O hóquei subaquático remonta à década de 1950 e existem até campeonatos mundiais. A lógica do jogo é muito semelhante ao hóquei comum, mas você usa bastões para bater no disco e colocá-lo dentro do gol. O que difere é que toda a partida acontece dentro de uma piscina. Um jogo padrão dura cerca de 33 minutos, com 2 tempos de 15 minutos e um intervalo de 3 minutos. Afinal, os atletas, além de competirem, têm que nadar e controlar a respiração. Haja fôlego para passar tanto tempo assim debaixo d'água. Talvez por causa da natureza extrema do esporte, os times de hóquei subaquático são considerados gentis e acolhedores com quem está começando no esporte. Os novatos recebem bastões de cor diferente para que os outros jogadores possam pegar mais leve, pelo menos no começo. Quadribol. Na ficção, o quadribol é um esporte mágico que foi inventado para os livros de Harry Potter, onde as vassouras realmente podem voar. Aparentemente, a escritora J.K. Rowling fez um trabalho tão bem feito que o jogo acabou saindo da ficção e foi parar aonde? Na vida real. Claro que estamos falando de um quadribol menos mágico do que nos livros de Harry Potter. O quadribol foi inventado em 2005 por alguns estudantes de uma faculdade dos Estados Unidos. E antes que você ache que isso é apenas uma brincadeira de universitários, fique sabendo que hoje o quadribol tem uma liga principal de 16 equipes, sem incluir as muitas equipes do ensino médio e das faculdades que surgiram ao longo dos anos. Existem especificações de campo, uniformes e equipamentos regulamentados e, curiosamente, todos os jogadores devem manter uma vassoura entre as pernas o tempo todo, mesmo que essa desgreta dessa vassoura não voe. Boxe e xadrez. Xadrez é um jogo extremamente estratégico, para gente bem inteligente, e que de jeito algum envolve violência. De forma alguma, pelo amor de Deus, né? Mas isso muda quando falamos do boxe xadrez. As regras são muito claras. Se você não conseguiu vencer no tabuleiro, talvez você consiga vencer o oponente no ringue.
Hã? Esse esporte surgiu em 1992, misturando enxadrismo e pugilismo. Em 2003, a ideia do boxe e xadrez foi levada a sério e criaram uma competição de verdade. Bem, agora eu não entendi, foi levada a sério e criaram uma competição de verdade. Só essa parte que eu não entendi. Em um duelo deste esporte, sério e de verdade, nem sempre o mais forte é o vencedor. São disputados 11 rounds alternados entre xadrez e boxe. O competidor pode vencer por nocaute, por checkmate ou mesmo por pontos computados. Em caso de empate no xadrez, a partida é determinada pelo número de pontos ganhos no boxe. Se a luta terminar empatada, o vencedor é o combatente usando as peças pretas no xadrez. Vai tentar entender você essa regrinha, porque eu não consegui. Muito popular na Alemanha e no Reino Unido, onde acontece a maior parte dos torneios, o esporte segue provando a importância de estudar bem os movimentos do adversário. Isso aí é certeza. Queda de dedo. Você já deve ter brincado de queda de braço com algum amigo, certo? Eu, por exemplo, brinquei, tomei a pior, sempre. Mas e que tal uma queda de dedão do pé? Acredite, existem até campeonatos desse esporte diferente de tudo que você já viu. Sério e de verdade. As competições costumam acontecer em Derbyshire, na Inglaterra. O esporte foi criado em um pub de Derbyshire em 1976 e desde então tentaram até incluir o esporte nos Jogos Olímpicos, mas o pedido foi negado. Desde então, os campeonatos mundiais continuam a ser realizados em Derbyshire todos os anos. Os competidores esfregam os pés antes de uma partida, com o objetivo de soltar e relaxar os músculos dos pés. Quando o jogo começa, os lutadores de dedo do pé entrelaçam os dedões e disputam quem consegue encostar o dedo do adversário no chão. Ambas as mãos devem ser mantidas no chão e o pé que não está competindo deve ser mantido onde? No ar. Os vencedores são decididos por uma rodada de melhor de 3. Que jogo feio! O estranho é que ter dedo quebrado e o tornozelo torcido não são incomuns neste esporte bizarro. Muitos competidores dizem que é comum quebrar os dedos e, em alguns casos, eles continuam a competir, mesmo que isso cause um incômodo quase insuportável, eu aposto. Esses foram alguns dos esportes mais bizarros do mundo. E você conhece algum esporte estranho que nós esquecemos de citar aqui no nosso vídeo? Antes de me despedir, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você for novo por aqui e seja muito bem-vindo. Se você gostou e quiser uma nova parte 2, é só dizer. Abraço grande.